anterior, nós começamos a falar sobre projeto de pesquisa, que é então a ideia inicial do seu trabalho científico. Nós começamos pela introdução. Alguns orientadores não optam por começar pela introdução, mas eu particularmente prefiro começar pela introdução. Acredito que é a partir daí que as ideias vão amadurecendo, que você vai percebendo as facilidades e as dificuldades de falar sobre esse tema. Se você chegar a esse projeto, o final desse projeto, e perceber que tem uma necessidade de voltar à introdução e reformular essa introdução, não tem problema algum, faça isso. Eu geralmente faço para que os alunos se soltem, se sintam mais leves e comecem de fato a colocar no papel aquilo que eles estavam apenas pensando, imaginando. Na aula anterior, dentro de introdução, nós falamos pela primeira etapa, que é justificativa. O que te motiva a falar sobre esse tema? Quais são os seus interesses dentro desse tema? Hoje nós vamos falar sobre as duas próximas etapas da introdução, que são problema e hipótese. São as duas próximas etapas. E aí vocês devem estar perguntando assim, quantos parágrafos ou quantas linhas eu escrevo da minha introdução? Pensem que vocês vão gastar aí, em média, 2 parágrafos para escreverem sobre cada etapa da introdução, sobre a justificativa, sobre o problema, sobre a hipótese e sobre os objetivos. Nós temos aí em média uma folha e meia de introdução. Isso é o meu pensamento, é a minha ideia. Não tem nenhuma regra dentro da ABNT ou dentro da APA, da Associação Psicológica Americana, que diga que a introdução tem que ter tantas linhas ou tantas folhas e etc. Tantas palavras, tá? Então, problema. Se você está pesquisando sobre um tema, se você escolher um título para o seu trabalho, significa dizer que você quer saber mais sobre inquietações, você tem questionamentos. Se você soubesse tudo sobre esse tema, tudo sobre esse título, não tinha motivo, não faria sentido você pesquisar sobre esse assunto. Você só está pesquisando porque você quer saber mais sobre. Ele despertou o seu interesse. Então, problema, ele vem em forma de pergunta, ele é um questionamento. Alguns autores atuais já estão defendendo que o problema ele não deve vir mais como pergunta direta, como ponto de interrogação. Por exemplo, até que ponto, a gente está vivendo agora, estamos em janeiro de 2019, estamos vivendo uma alta temperatura. Então, até que ponto o aquecimento global tem influenciado nos fatores estressores dos seres humanos? O quanto que as pessoas estão mais estressadas devido ao calor que elas a altas temperaturas que elas têm sido inseridas. Isso é um problema, É uma pergunta que eu estou fazendo. Será de fato que as pessoas estão mais estressadas porque elas estão inseridas em altas temperaturas e isso tem influenciado no seu estresse? Não sei. Outra pergunta é assim, que a gente pode questionar. Por que tantas, galera aí da engenharia que está assistindo a gente, por que tantas obras públicas acabam acarretando problemas a tão curto prazo? Então, assim, quedas, desmoronamentos, Não sei. A gente tem hipóteses para isso, resposta. Então, são os problemas, são as perguntas que a gente cria, são as dúvidas que a gente tem. E as hipóteses são respostas prévias a esses problemas. Ou seja, eu tenho afirmativas sobre isso, eu tenho pensamentos, eu tenho ideias, eu tenho respostas sobre isso. Agora, se ou não, se as minhas respostas fazem parte do senso comum, do cotidiano, do que eu escuto falar, do que eu compartilho com as pessoas, eu não sei. A minha pesquisa é que vai dizer se as minhas hipóteses estão certas ou erradas. Então, por exemplo, as obras, elas têm te dado muitos problemas, as obras públicas, muitos problemas a curto prazo devido à maneira que são executadas. Então, a contratação da mão de obra, a elaboração do projeto e como que elas são executadas. A despreocupação com o projeto de execução pode ser uma hipótese. Outra hipótese sobre o estresse, que foi o primeiro problema que eu coloquei aqui para vocês, eu posso dizer assim: o calor deixa as pessoas mais intolerantes,
o calor deixa as pessoas mais inquietas, o calor deixa as pessoas mais agitadas. Então, tudo isso são hipóteses. Por quê? Porque aquece o corpo, as pessoas transpiram com maior facilidade, a roupa incomoda. Então, tudo isso são hipóteses que eu crio a partir do meu problema. Ao longo do meu trabalho é que eu vou descobrir se essas hipóteses são verdadeiras ou não. Negar a sua hipótese não significa dizer que seu trabalho foi ruim. Não é isso. A gente não está colocando em prova sua competência ou não. Significa dizer que você pesquisou corretamente, você levou em consideração os principais autores e você teve uma descoberta inusitada sobre aquele problema que você levantou na sua introdução. Vale ressaltar que todo trabalho científico ele não é construído em primeira pessoa. Eu penso, eu faço, sempre em terceira pessoa ou de maneira impessoal. Então, acredita-se que o aquecimento, as altas temperaturas têm provocado estresse devido a isso. Né? Leva-se em consideração as obras que são realizadas a curto prazo, sem muito tempo para a elaboração do projeto. Então, eu estou falando de uma maneira formal, impessoal ou em terceira pessoa. Esse foi o nosso vídeo de hoje, falando sobre problemas e hipóteses dentro de um projeto de pesquisa. E na próxima aula, fiquem atentos a objetivos geral e específicos. Até lá!